se felicidade é o certo, tudo que é diferente de felicidade é errado. Meio uma dicotomia, né? Exato, então é isso que a linguagem faz com a gente, cria regras, tenta encontrar coerência. Então, muitas vezes a gente olha, então, tristeza, raiva, medo como problemas a serem resolvidos. E aí que a gente entra em muitas vezes os quadros de inflexibilidade psicológica. Eu entro numa tentativa de fugir disso, de apagar isso, ou eu me colo em regras, que seria a fusão cognitiva de tem algo de errado comigo, porque o certo é ser feliz a todo custo. E aí a gente pode se afastar de valores, e aí a gente pode ter uma atenção inflexível de ficar remoendo o passado ou ficar pensando só em cenários futuros. Então, todos esses processos de inflexibilidade psicológica seriam justamente o alvo da ACT. Legal, legal. E daí vem até aquelas questões, né, de regras sobre emoções. Sentir raiva é errado. Eu não posso sentir ansiedade. Mas, bom, são emoções. Elas também nos orientam sobre o que está acontecendo com o nosso contexto e com a gente mesmo, né? Exatamente. Então, eu acho muito bonito isso assim na ACT, né? Essa abertura para o sentir, entender que as emoções, eles nos dizem coisas muito importantes sobre o nosso Claro. contexto, né? Então, ao invés de entender que nós temos que ser máquinas, que a gente tem que produzir, que a gente não pode sentir. Tu sabe, Léo, que eu até fiz um Reels Uhum. que era assim, ó, eu pesquisando no Google. Como eu faço para parar de sentir ansiedade trabalhando 20 horas por dia, dormindo e me alimentando mal, pegando mais tarefas do que dou conta e ainda me exigindo perfeição? E aí o Reels foi super compartilhado, enfim, acho que as pessoas se identificam muito com essa ideia, né? Então, além dessa cultura da felicidade, a gente tá Da numa cultura produtividade, né? da produtividade a todo custo, né? Que então as tecnologias dominam, então é como se a gente quisesse também robotizar as nossas experiências, a nossa subjetividade e brigar com esse nosso sentir. Então, esse seria o foco da ACT, né? O quanto o brigar com o sentir, a tentativa de controlar, é que nos afasta de viver uma vida significativa. É muito legal isso que tu traz, né? Porque realmente, se a gente analisar questões assim, bem socioculturais, a gente vai ver um push muito importante sobre essa produtividade realmente a todo custo. E a gente não tá falando aqui que é errado empreender e todas essas questões. Não, longe disso. Mas é entender que toda ação ela também tem um custo, né? Então, quando a gente está agindo de uma certa forma, a gente tem que entender o que que eu tô, às vezes, colocando de lado, ou até Exato. mesmo o que que tá acontecendo. E entender que, tipo, ok, eu vou ter dificuldades. Uhum. Bom, trabalhar 20 horas por dia, não dormir, não comer. Os psicólogos aqui não recomendam de jeito nenhum, tá, gente? De Sim. jeito nenhum. Se alimentem bem, tenham boas relações, façam atividade física. O simples, que é difícil de fazer, mas o simples bem feito Faz toda a diferença. sempre traz bons resultados. Exato. E tem uma coisa assim, né, Léo? Essa coisa da cultura da produtividade, essa coisa das escolhas. Acho que tu pontuou muito bem, né? As pessoas, às vezes, elas não querem lidar com as consequências das suas escolhas, com as Perfeito. perdas, né? Uhum. A gente mesmo citou esse exemplo que eu vim até aqui, Porto Alegre, de Novo Hamburgo. Eu enfrentei um trânsito ali, mas foi São um Leopoldo, tá, sofrimento. gente? São É. Leopoldo. Foi um sofrimento que valeu a pena. Mas então, assim, eu abdiquei de algumas coisas, de tempo, enfrentei trânsito, mas por um bem maior, assim, né? Uhum. Então, muitas pessoas às vezes confundem, porque na ACT a gente fala muito sobre uma vida baseada em valores. Daí as pessoas acham assim: quando eu encontrar meus valores, então eu vou ser feliz a todo momento, a minha vida vai ser sem sofrimento, sem dor. Mas não, né? Valores envolvem contato com desconforto também. Uhum. E às vezes a gente escolhe um valor e deixa um pouco de lado o outro. Então, essa coisa das escolhas, de bancar as consequências de cada uma das escolhas, também nos ajuda a adotar esse protagonismo nas nossas Uhum. vidas. É muito legal isso que tu fala, porque eu já ia entrar também, e acho que a gente vai falar sobre valores, eu acho que isso vai ser muito importante para a gente poder refletir sobre essas nossas ações e tudo mais. Quando tu fala isso, me vem na cabeça direto um canal no YouTube que eu adoro, que é o Yes Theory, que ele fala sobre a questão de busca o desconforto, no sentido de entenda que todas as tuas ações, se elas estão sendo direcionadas para alguma coisa que tu realmente deseja, vai demandar de ti que tu te esforce. E, consequentemente, exige um desconforto. Ah, vamos imaginar. Tô na academia. Para desenvolver músculo, vai gerar um desconforto. Mas faz parte. Sim. É o que tu tá realmente colocando ali que vai fazer esse desenvolvimento. E daí eu te pergunto, assim, qual é o papel
até para fechar da aceitação e ir para os valores, que eu não que um ande separado do outro e longe disso, mas até de uma maneira mais didática aqui da nossa conversa. Qual que é a importância da aceitação na regulação emocional? Porque a gente fala muito, né, o paciente vai para terapia, o que a gente quer? Trabalhar uma regulação emocional. Mas isso às vezes fica tão dito e fica tão falado assim que fica meio perde-se o sentido do que a gente está falando. Uhum. Mas qual a importância da aceitação na regulação emocional? Sim. Nossa, eu adorei essa pergunta, achei ela ótima, porque acho que tem tudo a ver, né? Uhum. Porque quando a gente pensa em regulação emocional, a gente também tem que primeiro conhecer as nossas emoções, né? Então, se a gente fica brigando o tempo inteiro com aquilo que a gente sente, a gente entra num processo de esquiva experiencial, ou seja, a gente tenta se afastar a todo custo daquilo que é difícil de sentir. E aí, que tipos de pacientes a gente vai ver em esquiva experiencial? Aqueles pacientes que nem sabem muito bem o que estão sentindo. Né? Tu pergunta o que tu tá sentindo agora, o que tu nota no teu corpo. Não sabem nem nomear, não sabem como as emoções se expressam, não entendem, né, o que é uma emoção, o que é outra. Então, tu acaba criando uma falta de familiaridade, uma falta de intimidade com o que tu sente. E isso é muito difícil daí para regular, porque para a gente poder regular, a gente precisa poder entender, reconhecer, para que então a gente não brigue com aquilo que a gente sente. E aí, quando a gente fala de esquiva experiencial, essa luta interna vai criando um contexto como se as nossas emoções fossem uma ameaça. Então, por exemplo, eu sinto aqui um frio na barriga para gravar o podcast, né? Eu sinto um medo, mas se eu fico brigando com o meu medo, eu já instalo um campo de batalha, né? Sentir medo, tem uma briga dentro de mim, tem uma ameaça, então eu não posso sentir isso. E aí, quando eu fico achando que eu não posso sentir isso, eu crio mais medo ainda, né? Perfeito. E quando eu consigo acolher ok, eu tô com medo, porque é uma experiência importante para mim, é uma experiência nova, faz sentido que o meu corpo tá me avisando que eu tô num cenário desconhecido, eu vou acolhendo isso. Então, isso faz todo sentido a gente poder relacionar com a regulação mesmo, fazer as pazes com aquilo que a gente sente. E eu acho muito legal quando tu fala isso, né? Fazer as pazes com o que a gente sente. Porque quando a gente pensa em regulação emocional, não é só, tipo, manejar as emoções para que elas fiquem quietinhas num canto. Às vezes é ficar com elas. Exato. Ficar com as emoções. Sim. E eu falo muito isso pros meus pacientes, eu tenho certeza que tu fala isso também pros teus Sim. pacientes, de fica com ela. Sim. Vê o que ela também tá te dizendo. Vamos colher a informação, porque é um input, né? Querendo ou não, é um dado. Pô, se eu tô sentindo ansiedade, eu tô sentindo ansiedade do quê? O que tá acontecendo? O que essa ansiedade tá me trazendo? Exato. E não só manejar, porque daí, de novo, a gente vai entrar. Tomar sorvete também pode entrar como uma estratégia de regulação emocional, mas eu não tô sentindo. Exato. Não aprendo também, né, a ficar e a lidar com esse sentir. Sabe que tu trouxe essa questão e é muito importante isso. Eu trabalho também dando supervisão, né? E muitos terapeutas vêm dizendo assim, nossa, meu paciente, ok, ele aceitou, mas daí ele me pergunta, tá, e o que eu faço agora? Ou seja, às vezes as pessoas acham que a aceitação é um caminho para reforçar uma esquiva. Sim. Sabe? Então, assim, eu aceito só para parar de sentir. A aceitação, esse negócio aí, isso vai me ajudar? Então tá, eu quero aceitar para parar. E o aceitar não é parar, né? O aceitar é justamente para aquilo andar do meu lado, né? Para aquilo não tomar mais realmente esse protagonismo na minha história. Perfeito, né? E ficar com a emoção, a gente fala aqui e pode parecer muito simples, mas sejamos francos, né? É algo super difícil de fazer, porque tu precisa primeiro entender o que é a emoção, poder ficar com ela e vai gerar um desconforto. E de novo, faz sentido a gente instintivamente não querer sentir desconforto. Tá meio preso no nosso cérebro isso de uma certa maneira. Mas é a gente poder reaprender isso também. Sim. E uma coisa, né, Léo, que nos ajuda muito, a gente fica muito focados em eliminar a dor, eliminar o desconforto, né, esquivar daquilo que é difícil, mas o que nos ajuda é olhar para o valor. Então, ao invés de eu ficar querendo tirar o medo, olha só, né, que bacana, eu tô aqui com o Léo, né? Então poder olhar o que tem de valor presente.